Olá, internauta! Estou com mais um vídeo neste momento, lançando a palavra de Deus. Vou estar lendo um versículo bíblico da palavra de Deus para estarmos dando início a este vídeo. E o texto é Livro de João, no capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi e é o grande amor de Deus para com a humanidade, a ponto de Ele entregar o seu próprio Filho a morrer pela humanidade. Hoje eu quero trazer aqui um estudo com o tema: O que nos foi dado por Deus? Este é o tema. Primeiro ponto, eu coloquei assim: nos foi dado um filho. Foi o que Deus nos deu, doou. Deu no sentido de um adjetivo, uma qualidade. O melhor que ele tinha, ele deu para a humanidade. O texto bíblico que lemos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho que tinha, doou para a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi tão grande, de tal ou tanto, de uma forma tão grande, que Deus deu o de melhor que Ele tinha para a humanidade. Há um versículo bíblico no livro de Isaías, capítulo 9 e o verso 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, isto é, dignidade, título de príncipe, governo ou domínio está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No estado espiritual, Ele é quem promove e gera paz. Este menino se chama Jesus de Nazaré. Foi nos dado para governar, promover a paz em nosso interior. Em outra expressão, diz assim: Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, o domínio repousará sobre os seus ombros, e a ele será dado o nome Maravilha de Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glórias ao nome do nosso Deus. Segundo ponto, nos foi dado o Espírito Santo. Eu disse no primeiro ponto que foi nos dado um filho pelo próprio Deus. No segundo ponto, eu coloco assim: nos foi dado o Espírito Santo. Que qualidade maravilhosa, o Espírito Santo. E esta esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi dado no sentido de adjetivo, de qualidade. Foi dado pelo próprio Deus, o Espírito Santo,
para habitar conosco. Primeiro tópico do segundo ponto. E esta esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração, isto é, na nossa alma, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 5. Segundo tópico, vamos conferir ainda livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Terceiro tópico, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, isto é, não é cristão. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é cristão. Romanos capítulo 8, verso 9, parte B. Terceiro ponto, nos foi dado a vida de Cristo, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios capítulo 5, verso 2. Primeiro tópico aqui do ponto 3. E vivam em amor, como também o Messias nos amou. Na verdade, ele se entregou a vosso favor como oferta, como sacrifício de aroma suave, oferecido a Deus. Quarto ponto, nos foi dado o pão da vida. Olha o que diz lá no livro de João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Este pão se chama Jesus. Primeiro tópico, eu sou o pão que é vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Este pão espiritual que nutre, alimenta a nossa alma no mundo espiritual. Ele nutre, alimenta a nossa alma. Assim como o ser humano precisa do alimento físico, mas também depende do alimento espiritual, que é o próprio Senhor, por meio da sua palavra também. Quinto ponto, nos foi dado o dom, a graça de Deus. Há um versículo bíblico no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Diz assim: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. A palavra inefável significa indescritível, indizível, em razão da sua natureza, força e beleza. Primeiro tópico do quinto ponto. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 15. Vamos para o segundo tópico. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa, pois se, por meio da ofensa de um homem, muitos morreram, então, quanto mais a graça de Deus, isto é, o presente gracioso de um homem, isto é, Yeshua, o Messias, excedeu a muitos. Que Deus continue abençoando o seu povo com a sua graça de uma forma poderosa. Deus abençoe a todos, internauta, em nome de Jesus.